Olá, depois de uma pausa nos minutos de pausa, estamos de volta nesse Minutos de Pausa, nessa sexta-feira. E a ideia desses breves minutos que teremos juntos é falar um pouquinho sobre meditação. Tenho visto muito nessa época de quarentena, de epidemia, muitas lives, muitas coisas a respeito de meditação. Então eu senti de fazer um minuto de pausa para falar um pouquinho sobre isso, até porque a meditação faz parte da minha vida já há um bom tempo. Eu comecei a meditar quando eu tinha 14 anos de idade, minha mãe que me apresentou a meditação, então fazem 20 anos que eu medito, e aí eu queria dividir um pouquinho com vocês e desmistificar um pouco, né, o que eu penso a respeito de meditação. Porque parece que quando a gente fala de meditação, tem que ficar numa postura super zen, entoando mantras, e tem toda uma regra, tem todo um jeito, quando na verdade nada disso, né? A gente medita o tempo todo, sem consciência, e aí a gente acaba acessando estados alterados de consciência, se inspirando com uma série de coisas quando a gente faz isso, mas a gente pode direcionar essa energia, né? Com muito propósito, com muita intenção, a gente pode meditar. E aí não tem um jeito só de fazer isso. Claro, você pode fazer usando alguma técnica muito específica, e tem várias técnicas específicas que você pode utilizar para fazer meditação, mas o mais importante é ir no core ali, né? No cerne da questão. Quer dizer, o que é meditar? Meditar é você fazer uma coisa com muita atenção, né? Então, qualquer atividade que você faz pode se transformar numa meditação. E, inclusive, tem vários sábios, estudiosos, estudiosas que falam que, na verdade, o ápice da meditação é quando você, na verdade, não separa mais o estado meditativo de uma atitude de meditação, né? O que isso quer dizer? É quando eu não separo mais esse estado meditativo de simplesmente um momento em que eu sento para meditar. Então, na verdade, eu estou meditando o tempo todo, né? Esse é o ápice da meditação. É aquele ponto onde você usa tudo que acontece com você para meditar, para focar sua atenção naquilo e meditar. Então, mais importante do que o como eu medito é qual resultado eu quero obter, né? Qual é o estado que eu quero chegar. E hoje em dia, a gente está, como eu comentei, né, vendo muita coisa sobre meditação nesse momento em que a gente está vivendo de mundo, e eu acredito que isso é mega importante porque um dos benefícios, um dos resultados que você atinge com a meditação é acalmar a tua mente, é acalmar você, né? Ou seja, é acessar um estado de mais equilíbrio, de mais tranquilidade. Porra, quem não quer isso, né? Então, nesse cenário super incerto, super turbulento, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não é importante você estar num lugar de um pouco mais equilíbrio, de um pouco mais calma, para você olhar para todas essas coisas? Porque é isso que acontece, né? Quando você está num lugar de equilíbrio e calma, você consegue olhar para as situações do seu dia, as situações que estão se apresentando, sejam elas quais forem, com mais discernimento, né? Parece que você consegue até se afastar um pouco daquela situação e entender o que faz parte dela, qual parte você pode atuar, qual parte você não pode, como que você deve responder àquela situação. Ou seja, fica mais fácil você fazer escolhas a respeito daquela situação. Quando você não está nesse estado de equilíbrio e calma, uma situação acontece, você normalmente então reage a essa situação. Isso significa que você não pensa para fazer isso, você simplesmente reage. É o que acontece quando você vê, por exemplo, uma notícia e é tomada por um medo avassalador. Você fala, meu Deus, eu estou em pânico agora. Ou então quando alguém te fala uma coisa e automaticamente você fica puto, você fica super brava e começa a se irritar com aquilo numa reação exacerbada. É uma reação, né? Agora, quando você está no estado de equilíbrio e calma e cultivando esse estado de equilíbrio e calma, é muito mais fácil você lidar com essas situações. Com toda certeza você fica mais assertivo, mais assertiva e tem mais discernimento, né? Para olhar para as situações e escolher o que fazer. E a meditação pode te ajudar a fazer isso, tá? Então, nesse minuto de pausa, eu queria muito trazer essa mensagem de desmistificar que meditação é algo muito específico, pelo contrário, é qualquer coisa que você puder fazer, que você quiser fazer, que te traga esse estado de equilíbrio e calma. Tá? Então você pode fazer isso utilizando uma técnica, e aqui eu não vou passar grandes técnicas para você, você pode procurar isso na internet, e talvez com mais tempo eu possa gravar um vídeo falando algumas técnicas que eu utilizo, mas você pode buscar, e aí qualquer técnica você pode começar, você experimenta, se você gosta você mantém, se você não gosta você troca, é muito simples, você pode fazer esse autodesenvolvimento nesse processo, mas independente disso, a meditação vai
independente da técnica, né, vai te trazer para o momento presente, vai te fazer estar aqui agora e aí conseguir olhar com mais equilíbrio, com mais calma, conforme você vai praticando para as situações. Tá? O jeito mais simples de você começar é começando. Tá? E como eu disse, já tem momentos da tua vida, da nossa vida, em que a gente já faz isso. Tá? E que momentos são esses? São aqueles momentos que você simplesmente se perde, você deixa os seus pensamentos de lado e consegue ficar muito imerso, muito imersa em uma atividade. Estados de flow, por exemplo, são estados meditativos, porque eu simplesmente quebro tudo que está acontecendo ao meu redor, eu crio uma barreira para tudo que está acontecendo ao meu redor e eu foco extremamente naquilo que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Quando eu acesso esse estado, é um estado meditativo. Muitas vezes eu entro em flow sem perceber, né? E eu posso, então, provocar esse estado, tá? Como eu disse, com várias técnicas diferentes. O que eu vou passar aqui para você, para a gente terminar esse minuto de pausa, não é uma técnica em si, mas é só um lembrete que, assim, se você foca a sua atenção em algo, automaticamente você já está meio que desligando outras coisas ao seu redor. Então você pode escolher qualquer coisa para focar sua atenção agora e, direcionando essa atenção, você acaba entrando num estado meditativo. Quanto mais você consegue colocar atenção ali, mais forte vai ser esse estado meditativo. Pode ser um quadro na sua parede, então tem um quadro aqui na minha parede, para quem está vendo o vídeo. Eu posso focar em um ponto desse quadro e ficar alguns segundos, quiçá alguns minutos, olhando para aquele ponto. E naquele momento, o que vai acontecer? Automaticamente o foco vai me trazer um começo de um estado meditativo. E aí o que você vai reparar ao fazer isso é que você muitas vezes precisa lutar com isso. Mas não uma luta pesada, né? Mas uma luta no sentido de você fica alguns segundos focada naquilo, de repente vem um pensamento. Se você não tomar cuidado, você se distrai com esse pensamento, né? Você começa a olhar o quadro, vai lá, vai focando e fala, nossa, tem um azul ali, azul da cor do mar, e pronto, você vai embora, né? Então você vai embora, volta a sua atenção de novo. É um exercício de você ficar voltando a sua atenção. Tá? Então, se eu puder te dar uma dica, né? Na verdade não é uma técnica, é uma dica. Procura fazer isso algumas vezes ao longo do seu dia, focando a sua atenção em algo, né? Seja num ponto que você está vendo no teu campo de visão, seja na tua respiração, seja numa parte do seu corpo. Foca a sua atenção naquilo e veja o que acontece. Tá? Faz isso algumas vezes. Principalmente quando você sentir que você está muito ansioso, muito ansiosa, com muita coisa na cabeça, quando você sentir que você está realmente precisando de um pouco de equilíbrio e calma, faz isso. Foca a atenção em alguma coisa e se permita por alguns segundos ficar só ali. Isso por si só já é meditação. E aí depois você pode aprofundar numa série de técnicas que com certeza vão te ajudar a sustentar, né, esse estado de equilíbrio e calma por mais tempo, por mais dias, por mais momentos e, enfim, tornar uma vida, né, fazer da sua vida uma vida mais equilibrada. Esse foi o Minutos de Pausa falando sobre meditação. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que conseguiram entrar aqui ao vivo. Então, Amândio, Vânia, Vivi, o Rafa, Luiz, Valdir, pessoal aqui, gratidão por vocês estarem ao vivo aqui acompanhando. E se você está assistindo, o Nelson também está aqui, Marcos. Se você está assistindo depois dessa gravação, ouvindo o podcast, que você possa então começar a praticar ou intensificar suas práticas meditativas para colher os resultados. Um grande abraço para você e até o próximo Minutos de Pausa.